Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cripto Suíço 2020 e hoje vamos apresentar o 10º episódio da Universidade da Vida. Roda a bodega da vinheta. Desde já vos peço para se inscreverem no canal, likarem o vídeo e partilharem nas redes sociais. Neste vídeo de hoje vamos apresentar a entrevista que eu fiz com a Daisy Coelho do canal Faz Sentido. Foi uma entrevista muito rica, com muitas informações úteis para este mundo de psicologia, onde ela tem a profissão de psicóloga. Então venham comigo assistir à entrevista que eu fiz com a Daisy. Venham daí. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cripto Suíço 2020 e estamos aqui hoje para gravar o 10º episódio da Universidade da Vida com a nossa amiga Daisy Coelho, que é psicóloga. Daisy, apresenta-te aí ao pessoal. Oi, José, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daisy Coelho, sou psicóloga e nova aqui na COS TV, tem pouco tempo, e é um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço por teres aceitado o convite. Então, Daisy, fala-nos aí um pouco como é que tu começaste na área da psicologia, o porquê. Fala-nos um pouco aí da tua vida profissional nessa área. Então, José, eu sempre brinco muito que eu não escolhi a psicologia, que é ela que me escolheu. Eu tentava um outro curso na época e eu acabei indo para uma psicóloga até para ajudar a decidir isso. E no último minuto, em um dos vestibulares que eu prestei, eu acabei colocando psicologia. E passei, acabei entrando. Logo de um mês que eu tinha começado psicologia, me chamaram de uma outra universidade que eu tinha, porque eu prestava relações internacionais antes. E aí me chamaram falando que eu poderia ir, que tinha surgido uma vaga, que eu tinha ficado na lista de espera, e eu optei por não. E foi uma das melhores decisões da minha vida, uma das mais difíceis. Naquele momento eu não sei porque eu fiquei, porque tinha uma semana de curso, então eu ainda não tinha conhecido nada. E hoje eu faria vários cursos, mas eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra área. Eu sou apaixonada pela psicologia. O jeito que ela aconteceu na minha vida, eu sempre brinco que teria tudo para ter dado errado, mas em compensação deu muito certo e assim, é um prazer. O trabalho, hora nenhuma, ele é sofrido, é um prazer estar ali. Às vezes eu não estou bem e eu começo a trabalhar e eu esqueço, passa, fica tudo jóia ali a partir daquele momento. Então, assim, é um acalento, realmente é um prazer ter essa profissão e fazer o que eu faço hoje, conhecer tantas pessoas igual eu conheço e poder entrar na vida delas. Eu sempre falo que a sensação que eu tenho é de que são vários livros que só você tem acesso a tantas informações daquele livro. E a cada semana você acaba lendo e sabendo um pouquinho mais sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e é uma honra muito grande poder fazer isso, poder entrar na vida das pessoas dessa forma. E ajudá-los também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É muito gratificante você ver que o tempo, a atenção, o tipo de trabalho correto pode abrir tantas portas, pode ajudar a pessoa a se reconhecer, a se colocar como protagonista na própria vida, ajudá-la a se posicionar, a fazer escolhas com tão mais consciência, com tão mais sabedoria, assim. E a se permitir, de certa forma, a vida não é fácil, né? Não é à toa o nome do seu quadro aí, Universidade da Vida. Ela ensina muito a gente e coisas difíceis acontecem a todos nós. A grande questão é, diante desses fatos difíceis, como é que eu vou escolher lidar com cada um deles? Como é que eu vou responder a cada um deles? E, de certa forma, é isso que a psicologia acaba ajudando as pessoas, a elas não se quebrarem diante das dificuldades, mas a escolherem crescerem e evoluírem diante de cada um desses desafios que a vida coloca para todos nós. Exatamente. Então, Daisy, fala-nos aí um projeto que tu tenhas ou que tu possas vir a ter em maior desenvolvimento com a tua área. Bom, atualmente eu faço doutorado na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e a minha área de pesquisa, tanto desde a graduação, quando eu me formei, quanto durante o mestrado, quanto agora durante o doutorado, foi sempre saúde mental. Quando eu fiz o TCC, que é o trabalho que nós fazemos no finalzinho da faculdade para poder formar, eu avaliei estresse em pré-vestibulandos, então em pessoas que iam prestar o vestibular. Quando eu fui para o mestrado, eu avaliei condições emocionais
profissionais de universitários, e agora no doutorado o foco é continuar esse trabalho, então eu continuo avaliando essas condições emocionais dos universitários, mas agregado a um grupo terapêutico agora que é realizado, para a gente ver a efetividade, porque cada vez as pesquisas mostram mais quantos universitários têm adoecido, e assim, são níveis alarmantes, e a cada nova pesquisa que sai, os números têm piorado. Então, isso mostra a importância da gente estar atento a esse público, até porque os universitários de hoje serão os profissionais de amanhã. E aí entra a questão de afastamento, entra a questão de, às vezes, não conseguir ingressar em mercado de trabalho, e outras muitas questões podem vir. Então, se a gente conseguir dar apoio, achar caminhos nesse período de transição são tantas mudanças e que exige tanto de nós, né? Por que não ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental? No caso, os grupos que eu faço hoje são com estudantes de enfermagem, então são profissionais ali que vão cuidar de outras pessoas daqui a pouco. É uma profissão muito, muito difícil, que exige bastante, né? Então, tem sido isso o projeto na área acadêmica hoje. Além disso, eu tenho feito um curso de formação em uma terapia que chama EMDR. Eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo para atendimentos clínicos, mais voltado para essa área, e o projeto do doutorado é o foco em terapia cognitivo-comportamental em grupos, então é levar essas técnicas, tentar montar protocolo para estimular grupos de promoção de saúde na universidade. Além disso, eu trabalhei no hospital por muitos anos. Logo que eu saí, eu fui direto para o hospital, e eu sempre brinco o quanto a gente muda, né? O quanto a vida faz os próprios caminhos, por mais que a gente diga que não. Quando eu estava na faculdade, no primeiro período, logo no inicinho, levaram a gente para conhecer várias instituições, o hospital foi uma delas. E eu lembro de falar em sala que Deus me livre, que lugar difícil para trabalhar, que eu não gostaria. E aí, antes de formar, eu acabei fazendo vários estágios nesse ambiente. Logo de formada foi onde eu arrumei meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. E eu falo que, assim, ali não tem como descrever, José, o quanto as coisas mudaram, o quanto eu passei. Foi uma universidade para a vida para mim, sabe? Você lidar com a efemeridade da vida, com o quão fugaz tudo é, com quão nós somos frágeis, né? Com quão simples. Tô dirigindo o meu carro e de repente tem um acidente de carro e tudo muda dali para frente por um período. E o quanto exige de nós em adaptação. Então, assim, foi uma escola muito grande para mim e, de certa forma, mensurou várias das outras coisas que eu acabei fazendo. Acho que, assim, me deu uma base que eu não sei se outro contexto, se outra experiência teria dado. Então, acaba que, assim, quando você fala de projetos, são vários. Eu brinco, a minha cabeça pipoca, tem até que focar em alguns. Tem que falar, não, pera lá. E aí, junto com isso, acabou vindo o canal depois também. Então, assim, são muitos projetos. Eu acho que quando a gente escolhe essas profissões, primeiro que nós trabalhamos com pessoas, você não pode brincar, você não brinca com a vida de alguém. E exige demais, é um estudar constante, é um se aprimorar constante, não dá para parar, porque a responsabilidade é muito grande. Quanto mais a gente foca em crescer, em processos de autoconhecimento, em processos de melhoria do nosso trabalho, né, sem dúvida a gente vai lapidando o que a gente tem a oferecer dia após dia. Então são muitos projetos sempre. Acredito. Há quanto tempo é que tu és psicóloga? E depois, focando nessa pergunta, o que é mais importante para ti? A formação profissional, formação superior ou a experiência profissional? Como psicóloga? Sim. Então, eu formei há 6 anos, indo para 7 já agora. É engraçado como o tempo voa, assim. No início parece que é tão longe e de repente você olha e passou muito tempo já. Quando eu penso nesse processo de formação todo, falando como psicóloga, não teria como exercer a profissão sem a parte teórica, sem a formação acadêmica, sem todo o percurso que eu segui ali. Porque é ele que dá base, é ele que permite com que o trabalho que eu faça seja diferente da gente conversar com um amigo. Então, são 5 anos de formação, de graduação, mais pós, mais graduação, mais mestrado, mais doutorado, mais tudo. Então, assim, não dá para desvincular da teoria, ela é nossa base. No entanto, acaba que é um ser humano, eu sou um ser humano cuidando de outros, em contato com outro, e a relação se faz nessa troca. Então, sem dúvida nenhuma, por mais importante que seja a formação, a prática, a vida, o que a gente vivencia, faz toda a diferença. É como se tem a base, que é a formação, e todo o resto vem como um aprimoramento, como uma lapidação, como um plus, como algo a mais que vem, que dá todo um toque especial, que de certa forma personaliza
analisa ali cada coisa. E uma coisa que assim eu percebo como grande diferencial durante a minha formação, era um curso novo na época, quando eu entrei na faculdade, a minha turma foi a segunda turma do curso de psicologia, de uma instituição pública aqui, então eles têm muito foco como pesquisa e extensão, que a gente chama aqui, que é o cuidado à comunidade, que é voltar o nosso curso para a comunidade. Então eu acabei tendo a honra, o privilégio de participar de várias atividades práticas. Então eu associei muito, durante o meu percurso teórico, várias atividades práticas como estagiária de psicologia. Então eu trabalhei em unidades de saúde, fiz visita domiciliar, nós demos aula para idosos, as próprias atividades clínicas de psicoterapia ali, ajuda em grupos de adoção. Então eu acabei tendo essa honra de estar ingressada em várias atividades práticas. Então quando os estágios vieram, eu acabei tendo de certa forma um pouco mais de facilidade, porque já a prática, por mais que sempre assusta a gente, principalmente nesse primeiro momento, né, quando a gente é estagiário, não era tão assustadora quanto seria se eu não tivesse tido esse processo, essa caminhada de sempre ir entrosando, tanto a teoria quanto a prática. Acho que assim, as duas se complementam, não dá para pôr uma ou outra acima, elas caminham juntas. Exato, isso na área de psicologia é compreensível, é o que eu já alguma vez ouvi dizer, que um ser humano estudar outro ser humano não é muito fácil, não é? Porque cada ser humano é diferente do outro e o cérebro das pessoas são todos diferentes e então é muito difícil estudar o cérebro humano, não é? Sim, nós somos únicos, né, José? Então, assim, tem a parte geral, que dá informações gerais, que a gente se embasa, né, em estudos científicos, em pesquisas, mas quando a gente está com uma pessoa, a gente tem que focar naquela uma pessoa, ela é o universo, ela é tudo. Então, por mais que tenha generalizações, cada atendimento é um, cada troca é uma, cada contato, cada grupo, cada experiência é única. A gente nunca sai o mesmo depois de uma troca. Depois dessa troca, nossa, agora eu já saio diferente, já tem algo que nós trocamos nesse momento. Então, assim, a gente sempre se complementa. E seres humanos são complexos, nós somos bastante complexos, mas é isso que faz de nós seres tão belos, né? Essa capacidade toda nossa, essa adaptação, essa resiliência. Então, de certa forma, eu acho que não tem como dizer de outra forma, acaba sendo uma arte, assim, o que a gente faz. É lindo, eu sou suspeita para falar. E então, focando nisso que tu falaste aí, com esta situação toda que nós estamos a passar, das pessoas terem que ficarem isoladas, as pessoas terem que deixar de ter contacto umas com as outras, o que é que tu pensas disto? Achas que isto não está a ser um prejuízo maior para a saúde da pessoa que a própria doença, que o próprio vírus? A Organização Mundial da Saúde pontuou, José, que é quase a questão da saúde mental agora durante a pandemia, é quase como se fosse outra pandemia, porque mudou. Por mais que algumas pessoas continuaram trabalhando, outras foram para o home office, por mais que as coisas tenham se transformado de jeitos diferentes, a vida de ninguém ficou igual. Mudou para todos nós e foi muito abrupto. Assim, acho que não tem como falar, ele quebrou. Um dia as coisas estavam de um jeito, durante uma semana você escutou sobre o vírus, na semana seguinte para tudo, vai todo mundo para casa. E essa situação da gente não saber quando termina, o que acontece, tudo isso gera bastante ansiedade. Então a gente tem pontuado muito o quanto, de certa forma, isso acabou trazendo atomas. Então vamos supor assim, que eu fosse uma pessoa ansiosa. Já era, mas tinha o dia a dia, tinham coisas acontecendo, eu acabava não dando tanto enfoque para aquilo, ou tendo até tempo para parar para olhar para aquilo. Acaba que com essa situação toda, é como se as coisas tivessem se intensificado, é como se de repente eu pusesse uma lupa ali. E aí características, traços meus que às vezes eu não tivesse tão atenta, eles acabam se mostrando muito mais intensos, sublinhados de certa forma. Então, a gente tem conversado muito no sentido assim, provavelmente não eram coisas que eu não tivesse. Elas só acabaram se intensificando muito mais nesse período. Tanto que, assim, o número quando a gente olha as pesquisas, o número de transtornos ansiosos aumentou, o número de transtornos depressivos aumentaram. É visível, é mensurável o quanto a vida das pessoas, o quanto a saúde mental e o bem-estar acabou sendo influenciado por tudo isso. Só de uma forma negativa? Não. Tem pais que às vezes não tinham condição de ficar com os filhos e de repente
acabaram podendo ter mais tempo. Teve uma mãe que falou para mim assim que ao longo de anos da vida dela, ela não tinha passado tanto tempo com o filho que não fosse durante 30 dias de férias. E que de repente ela acabou tendo muito mais tempo, de uma forma muito mais corrida, muito mais tumultuada, porque várias pessoas trabalhando em casa, né? Então os trabalhos se agregaram, a gente levou para casa várias demandas a mais ali, então é muito mais para dar conta. Quem está fora, quem seguiu a vida como profissionais de saúde, motoristas, por aí vai, comerciantes, também acabou mudando, porque por mais que a vida seguisse, eles saem, eles não estão confinados, tem o medo, tem o estar muito mais exposto, tem o voltar para casa, será que eu estou levando alguma coisa para minha família quando eu volto para casa? Então, assim, de certa forma, a gente vive com uma mão invisível, né? Algo que gera medo constante, que a gente não vê, que a gente não tem certeza. Será que se eu encostei em você aqui, agora tá tudo bem? Ou ficar atento de, nossa, tem que voltar porque eu esqueci a máscara, tava saindo, tem que voltar. Quanto aparatos surgiram, preocupação com álcool em gel, vários costumes que a gente não estava tão atento, que nem tínhamos uso, no caso aqui do Brasil, e que de repente vem a vida e só transforma e fala assim, lidem com isso. Tá aí, tá posto, tentem fazer o melhor com isso. Eu acho que é isso que a gente tem feito, né? Cada um do seu jeito, uns melhor, outros pior. A gente brinca muito do como o humor tá oscilando, eu falo muito com o pessoal que parece uma montanha-russa, né? Acordo de um jeito, à tarde eu tô de outra, à noite é o outro. Enquanto a gente foi posto muito mais à prova, as nossas emoções parecem que estão muito mais à flor da pele. Então, assim, eu não ousaria te dizer que a pandemia, emocionalmente falando, deixou todo mundo ileso. Alguns com bônus, outros com ônus. Acho que na maioria das pessoas teve um pouquinho dos dois. Grandes dificuldades, questões econômicas. Então, assim, mexeu. Foi uma variável que veio e, de certa forma, acho que pôs a vida de todo mundo de cabeça para baixo e falou assim, se virem, sejam resilientes, se adaptem, deem o seu melhor, mas é o que tem para hoje, então não tem para onde correr. Que é isso, não tem para onde a gente correr. Estamos aqui, o Covid está aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor a cada dia, um dia por vez. Eu brinco com o pessoal que se o dia for muito longo, de manhã, tarde e noite. A gente tenta por períodos do dia. Mas pensas que, pessoalmente, isto não pode vir a ter consequências mais gravosas daqui a algum tempo? Olha, pensando emocionalmente, comportamentalmente, o que acontece aqui não fica só aqui, né? O que eu sinto agora, um trauma que eu vivo agora, uma situação difícil que eu vivo agora, a tendência é que eu carregue isso. Eu posso tentar ressignificar, ver isso com outro olhar, mas sim, eu de verdade acredito que tem a chance de ter consequências. Vou te dar um exemplo prático. Vamos pensar alguém com fobia social, alguém que tem dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, de estar no meio das pessoas. Esse tipo de pessoa entende que esse formato que a gente está aqui agora é tudo online, cada um na sua, em casa. Isso, de certa forma, é um ambiente muito mais confortável para esse tipo de pessoa, porque ela já tinha dificuldade e agora a vida facilitou com que seja tudo online. Ela não tem que ir para a sala de aula, ela não tem que conversar com o colega do lado, ela não tem que falar com o cobrador no ônibus, nada. Então, de certa forma, ela está protegida. Vamos supor essa pessoa quando isso acaba e de repente o mundo abre de novo e ela tem que dar conta dessas demandas. Quão mais difícil vai ser para ela, provavelmente, se ela não está se cuidando, se ela já não está se preparando para isso. Nossa, estava tudo online, agora não está mais. Como que eu faço? Eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que dar conta das demandas sociais que o mundo exige. Então, de certa forma, sim, ficam sequelas. Tem questões educacionais, tem questões de... Eu tenho conversado com várias pessoas, assim, eu repensei minha vida, eu não sei como eu quero ela depois. Eu não sei se eu quero exatamente como estava. Então, não necessariamente precisam ser só ruins. Eu acho que vários de nós olhamos para questões que às vezes a gente estava fechando o olho, ligou o automático no dia a dia e de repente, nossa, quando tudo isso acabar ou quando mudar ou ficar o mais próximo do novo normal, como o pessoal chama, eu vou ter que tomar decisões. Então, tanto de jeitos positivos quanto negativos, eu não acredito que a gente saia exatamente as mesmas pessoas que entraram nessa pandemia, não. Eu acredito sim que vamos levar resquícios. Bons ou ruins vai depender de cada um, mas resquícios vão ficar, cicatrizes. É um processo, é uma evolução que a gente está vivendo no sentido de foi histórico, foi mundial, abalou, mexeu, interferiu na vida de todos nós, não dá para sair ileso a tudo isso, né? Acho que é quase impossível. Sem dúvida nenhuma, situação muito complicada. Então, agora para praticamente terminarmos, o que é que tens aí a falar da Constituição? O que é que achas? Se acreditas? Se vale a pena continuar? Fala-nos aí.
Então, José, eu acho que tá fazendo agora 4, 5 meses que eu tô na COS TV. Eu acabei conhecendo por outras pessoas, assim, então foi uma grata surpresa. Eu acho que é muito rico, a troca é muito rica e acho que falta interação, eu acho que falta a gente atingir mais pessoas. Fazer um vídeo a gente sabe que não é fácil, demanda tempo, demanda energia, roteiros, um cuidado, às vezes um estudo, não sei fazer isso, estamos sempre tentando melhorar, então assim, exige muito. Então, de certa forma, quando tem um material que é posto, quando tem um produto que está ali, ele exige que as pessoas assistam, né? É quase um crime. Vídeos tão bons, materiais tão bons como tem na COS, terem um número de visualizações pequeno, às vezes a gente não conseguir atingir tantas pessoas, tem muita coisa boa sendo oferecida aí nas mais diversas áreas, né? Então, acho que assim, a gente ainda tem muito que crescer. A plataforma veio, ela se mostrou, eu acho que esse fato de ainda ser relativamente pequeno, quando a gente compara com outras plataformas, permite também essa troca. Talvez eu não te conhecesse numa outra plataforma, né? Talvez a gente não tivesse a riqueza e a possibilidade desse momento. Então, ao mesmo tempo que às vezes é frustrante, às vezes a gente desanima, às vezes a gente pensa, nossa, vale a pena continuar investindo? Também vem tudo isso, também vem o conversar com o pessoal, grupos de Telegram que vão sendo criados e o pessoal trocando informações e se ajudando e se apoiando. Então, eu de verdade acredito que segue valendo a pena. É um processo, estamos todos caminhando, estamos todos nessa jornada e que se nós formos nos apoiando, não tem por que em algum momento colhermos cada vez mais frutos ao longo de tudo isso. É fácil? Não. Tem os pontos negativos? Acho que tudo tem. Sempre tem o ônus e o bônus, mas só o fato de toda essa possibilidade da troca que acontece é um dever social, se a gente para pensar, né? Você, por exemplo, com esse momento aqui, com tudo que você informa no seu canal, é uma troca, é um jeito da gente devolver para o mundo um pouquinho de tudo que a gente absorve, de tudo que a gente conquista. Então, sim, eu acredito na COS e acredito que vale a pena a gente continuar investindo, apesar de às vezes meio desanimado, mas por que não seguir? Basta o que a gente vai descobrir é que tem várias pessoas tentando e a gente vai se aproximando e se apoiando. Isso é suporte social, isso é muito rico. Exato. Fala-nos aí então do teu canal, o que é que tu estás a achar da experiência e alguma coisa nova que possas vir a apresentar lá, alguma coisa que nos possas dizer aí. Então, José, a respeito do canal, meu canal Faz Sentido, tá, gente? Se alguém quiser conhecer, será um prazer recebê-los lá. O canal, meu objetivo com o canal é unir a psicologia e teorias dentro das linhas das abordagens que eu sigo dentro da psicologia, é tentar trazer as coisas um pouquinho mais perto de nós. Por quê? Devido a esse meu papel no mundo acadêmico, a gente vê que, assim, artigos científicos são riquíssimos, não dá para ficar sem eles e tudo mais, mas a população, de fato, a sociedade, a gente acaba não alcançando tantas pessoas assim. Então, há muito tempo, eu buscava um projeto, eu buscava alguma coisa que eu pudesse estar mais próximo da sociedade, que eu pudesse falar mais para quem não quer referência, para quem quer conhecer um pouquinho mais, de uma maneira mais leve, mais tranquila. Tem pessoas, tem psicologia. A psicologia está onde existem relações, a gente não foge disso. Então, eu de verdade acredito que ela entra em tudo. E ao longo do percurso, a gente vai percebendo assim o quanto nós psicólogos falhamos em trazer as pessoas para mais perto de nós, em explicar melhor um pouco do que a gente fala, porque a gente acaba ficando numa balança, ou você vai me ajudar, vai salvar a minha vida, ou psicologia é para loucos. E assim, tem melhorado, a sociedade tem estado cada vez mais consciente, mais aberta, mas eu acho que ainda cabe a nós cada vez apresentar a psicologia melhor. E o objetivo com o canal é esse, é aproximar. E aí o meu foco é tentar trazer questões teóricas relacionadas a outro mundo que eu adoro, que é animes, filmes, seriados, livros, que é algo que assim faz parte da minha história, de um jeito mais próximo, porque no próprio trabalho a gente sempre utiliza muito metáforas, a gente sempre tenta exemplificar as questões para quem está ali conosco trabalhando junto. Então, por que não também trazer esse tipo de técnica dentro da linha que eu sei que a gente fala que é psicoeducação? Quanto mais eu sei sobre um assunto, mais controle eu tenho sobre aquilo dentro da minha vida, nos meus comportamentos, em como eu reajo a respeito daquilo. Então, por que não trazer isso de uma forma leve? E aí o canal surgiu tanto desse objetivo, quanto desse intuito de estar mais próximo da sociedade, sair um pouco dessa área tão acadêmica, tão técnica, tão focada em referências e tudo mais, e ficar mais próxima. Assim, esse formato, eu dou aula num curso de pós-graduação, e quando eu vou buscar material, eu estava assim,
sentindo muita falta de dar exemplos, porque às vezes algumas daquelas pessoas não tiveram contato prático com o que eu tô falando ainda. E aí eu começava a trazer muitos filmes, a trazer cenas, a trazer personagens, e eu fui vendo ao longo da caminhada, assim, que o pessoal respondia muito bem aquilo. E aí eu comecei a pensar, por que não usar isso, não para pessoas que já são formadas e que estão só se especializando, mas para a própria população. Então, foi unir o útil ao agradável, e acaba que esse momento da pandemia, da gente estar um pouco mais recluso e tudo, permitiu esses movimentos, né? Permitiu tirar projetos da gaveta e, de repente, arregaçar as mangas e tirar do pensar e colocar no agir, na prática, na ação. Então, o canal foi muito esse movimento. Projetos futuros é crescer cada vez mais no sentido de trazer conteúdos cada vez mais ricos, de poder ajudar as pessoas com questões gerais nossas, como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, ou às vezes só próprias questões do nosso dia a dia, como habilidades sociais, competência social. Então, assim, coisas que estão postas, que estão na nossa vida ao longo do dia, e mostrar que tem recursos, compartilhar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais as coisas que a psicologia pode fazer, quem sabe assim, também tirar um pouquinho, de certa forma, do estereótipo que a gente acabou tendo ao longo de um período muito grande de psicólogo é para louco. Não, psicólogo é para pessoas. Onde tem pessoas, tem psicologia, e psicologia é para todos nós. E se a minha vida está muito boa, ela pode ficar ainda melhor. Eu posso aprender técnicas, eu posso achar caminhos e deixar tudo ainda mais leve, ainda melhor. Não precisa ser necessariamente só porque eu tô ruim, ela pode vir para lapidar. Então é um pouco disso, é daí que vem o canal. Sentes um orgulho quando tu falas disso e é muito bom isso, não é? Pessoas como tu, que nós precisamos aqui na Costa TV, que querem passar alguma coisa nova para quem nos assiste. Não é? Então, Daisy, para terminarmos, um recado, um conselho, qualquer coisa que queres deixar aí para a Costa TV ou para as pessoas em geral. Bom, eu quero dizer que cada um de nós somos únicos, somos sim substituíveis como pessoas. Eu não estou falando de um trabalho, não estou falando de algo prático, mas como pessoas. O José é só um, a Deise é só uma, e por mais que existam pessoas semelhantes, jeitos de pensar, não somos únicos. Então, se cada um de nós faz um pouquinho, se cada um de nós faz 1%, as coisas podem ser um pouco mais leves, o mundo pode ser um lugar melhor para se viver, a gente pode se apoiar. É difícil, de certa forma a gente tem caminhado cada vez mais para olhar o próprio umbigo. Eu não vou pôr filtro nisso aqui não, para olhar mais para as próprias demandas e tudo mais. E aí sim é importante a gente se olhar, mas ainda assim criar redes, criar suportes, tá junto. A gente não, as pessoas só existem em relações. Se eu estivesse aqui falando sozinha, ia parecer só que eu tô louca. Então não, a gente se constrói junto com o outro, a gente se faz junto com o outro. Então, um pouquinho que cada um de nós puder fazer, um vídeo que cada um de nós puder gravar, um comentário que cada um de nós puder fazer no canal do colega, apoiando, incentivando. Às vezes críticas construtivas também são bem-vindas, a gente cresce com isso, desde que o objetivo não seja ferir, seja ajudar a crescer. Então, cada pequena ação que a gente faz pode sim tocar a vida do outro, pode ser um sorriso que ele estava precisando para aquele dia ser um pouquinho mais leve. Então, somos únicos, somos insubstituíveis, é o recado que eu quero deixar. Merecemos o melhor, então por que não ir atrás do melhor, de crescer, de contribuir sempre uns com os outros? Então, é isso. Obrigado, Daisy. Então, para terminarmos, só tenho a agradecer por teres aceito o convite. Foi uma conversa muito boa, muita informação foi passada aqui neste vídeo. Então, Daisy, muito obrigado. Foi um prazer ter feito. Eu que agradeço, José. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer compartilhar. Eu gosto muito, acho que é visível o quanto eu gosto da minha profissão, o quanto eu gosto de falar sobre esse assunto, o quanto eu gosto de pessoas. Acho que não seria possível estar nisso. E a cada encontro, a cada troca, a cada partilha, a gente sai melhor. Então, eu te agradeço muito por esse momento e por poder sair uma pessoa ainda mais rica desse momento que a gente pôde compartilhar aqui agora. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, continue aí. O seu canal é ótimo, mas esse quadro é lindo, sou suspeita até o nome, é muito especial, Universidade para a Vida, então parabéns, tá, por estar disposto a ajudar, estar junto com as pessoas dessa forma, faz toda a diferença. Obrigado, meu. Até a próxima, então. Até, Tchau. muito obrigada. Então, foi esta a entrevista que eu fiz com a Daisy.
Espero que tenham gostado. Foi uma grande entrevista, uma das entrevistas que mais informações úteis foram passadas relativamente às áreas de saúde mental e psicologia. Espero que tenham gostado, que vos traga algo de novo para a vossa vida, todas as informações que a Daisy nos passou. Ainda não é desta que a Universidade da Vida vai terminar. Na semana que vem vamos ter um episódio muito especial com uma pessoa que sabe de tudo de criptomoedas. É surpresa, então aguardem para a próxima semana. Era isto então. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, comentem, partilhem, se inscrevam no canal, likem o vídeo, façam toda essa bodega aí para nós irmos para cima. Se tiverem algum problema relacionado com os temas do canal, criptomoedas e afins, COS TV, vocês já sabem, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, Instagram e Telegram, que estão na descrição do vídeo e estão a passar no rodapé. Se quiserem ganhar criptomoedas, tem os falsetes, exchanges no nosso site, também tem os links aí na descrição e nos comentários. É estudarem, consultarem e ganharem um pouco de criptomoedas. Era isto então, muito obrigado, likem o vídeo e até à próxima.